Bom dia, galera. Mais uma vez estou aqui podendo participar, interagir com vocês aí que curte filosofia, curte algo diferente, né? Eu gostaria muito de contribuir com o pessoal que faz o Enem, né? Eu mesmo também vou fazer, só que o meu conteúdo ele não é bem especificado para o Enem, porque os professores que fazem aula para o Enem, eles procuram explicar a matéria de uma maneira bem didática, né? É lógico que vocês podem aprender coisas aqui comigo que pode te ajudar na prova do Enem. Para quem não me conhece, eu fiz faculdade de filosofia na Bennett, estudei em outras faculdades, como a Uninter, a UCP de Petrópolis, a Estácio, só que por alguns motivos não desejados, né, algumas baixas, não deu para terminar meu curso ainda. Mas em meio a isso eu estou gravando esses canais aqui, tentando compartilhar com vocês que se interessam pelo assunto, ou têm alguma curiosidade a respeito daquilo que eu estudei, daquilo que eu posso, vamos supor, minimamente dominar. Lógico que nesse canal eu falei pouco sobre os pré-socráticos. Se vocês me permitirem, depois eu quero falar mais sobre os pré-socráticos, mesmo não estando na ordem cronológica dos vídeos, né? Mas vocês acessando os vídeos que vocês quiserem assistir, tanto sobre coisas mais modernas, sobre coisas mais antigas, né? Que os pré-socráticos vêm lá até 6, 7 séculos antes de Cristo. Nosso calendário é o calendário cristão. Eles viviam em outro calendário, né? Então, assim, eu estou procurando aqui interagir, né? Desde já também eu peço o gostei de vocês aí, o like, né? Se não curtiu também pode dar o não curtido, porque eu estou aqui tentando ser isento, né? Daquilo que eu sei, né? Mediante a complexidade que é estudar filosofia e ciências de modo geral. Mas não existe dificuldade. Complexidade é uma coisa, dificuldade é outra. Lógico que tudo exige esforço nessa vida. Então, essa é a questão. Se você quer entender filosofia, você tem que se esforçar. Se você quer entender qualquer outra coisa, a fazer comida, cortar o cabelo, qualquer coisa, ser um químico, ser um pastor, ser como é que eu posso dizer? Enfim, um advogado, um engenheiro, tudo é na base do esforço, na base do talento, mas também na base do esforço. Eu estou aqui tentando demonstrar aí a minha capacidade de intelecção, mas eu estou também demonstrando que se eu tenho algo para falar hoje, é porque eu me esforcei para ter essa condição de poder falar, né? E hoje eu gostaria de ler aqui um texto que eu mesmo escrevi, né? Diante da unidade básica daquilo que é filosofia. Se ficar muito longo o vídeo, eu não vou ler tudo. Eu leio outra vez. Porque sempre monitorar o tempo aqui para facilitar para todo mundo. Porque uma coisa que eu sempre defendi, até fui contra uma pessoa que não era nem para ter feito isso, porque a pessoa estava tentando se desenvolver, foi ir contra a pessoa escrever
próprio texto dele e passar para a turma num pré-vestibular. Eu até me arrependo de ter feito isso com o rapaz, que ele não tem culpa de nada. Por isso que como é tão difícil você falar sobre o que é filosofia, eu tenho tentado dar a minha resposta, que cada filósofo vai dar uma resposta diferente. Isso é interessante falar isso por quê? Porque nenhum filósofo tem que pensar igual a qualquer outro. Pelo contrário, quanto mais diferente ele pensar, a gente pode até ficar irritado. Esse cara não concorda com nada do que eu falo. Isso é ótimo, maravilhoso, desde que ele esteja dentro do pensamento racional, desde que ele esteja sabendo refutar você, desde que ele não esteja te ofendendo, nem levando para o lado pessoal, né? Então, isso tem que ser frisado também. Então, assim, vamos lá. Eu vou ler esse texto e qualquer dúvida pode me enviar depois no meu canal. Vamos lá. O que é filosofia? Ponto de interrogação. Né? O que é filosofia? Eu diria que filosofia não se ensina. Ensina-se a pessoa a filosofar. Qualquer pessoa pode filosofar. O campo cosmológico e cosmogônico é fundamental para começar a raciocinar. O que é cosmologia? É o mundo ordenado, ao qual está o universo, que representa tudo aquilo que faz parte de tudo que é existente em todo o universo. Aqui eu já dou uma pausa para comentar algumas coisas, só esse final aqui interessante. Porque se a gente for falar de Big Bang, por exemplo, a gente vai perceber o quê? Vai perceber as pessoas falando sobre o caos e sobre o cosmos, né? O caos é o mundo desordenado e o cosmos é o mundo ordenado, né? Então, é lógico que aqui, cosmologia são dois termos que significa basicamente o estudo do cosmos. E o cosmo é o universo, né? Então, assim, é interessante notar também que se existe alguma coisa, os filósofos todos sabem disso e falam isso também, se existe alguma coisa é porque poderia não existir nada. Lógico que poderia. Esse nada não se atreve ao Todo-Poderoso, né? Ao Todo-Poderoso, se referindo, no caso, a Deus, né? Porque quando eu estou falando aqui sobre o existente em todo o universo, que poderia não existir, eu excluo Deus. Deus poderia existir sempre sem criar nada, né? Eu como cristão, né? Não gosto muito dessa palavra cristão, crente. Eu prefiro dizer que eu frequento uma igreja, que eu congrego nessa igreja batista, né? Mas na verdade religião para mim, biblicamente falando, é cuidar dos órfãos e dos viúvos, coisa que talvez eu não esteja fazendo tão bem assim, mas eu admito as minhas limitações. Agora, individualmente falando e tendo a minha identidade como cristão, eu diria que a minha religião é Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, que veio aqui nesse mundo, né, por plano do Pai para me salvar. Me dá mais essa oportunidade de
se encontrar com Deus, ter um corpo incorruptível, né? E também, né, conseguir olhar tete a tete com Deus e adorar Ele eternamente. E também eu acredito que as pessoas têm uma ideia errada de que no céu a gente não vai falar, não vai cantar, não. Eu acho que, é lógico, a dor, o sofrimento não vai existir mais, né? Deus é o problema, Deus ele é o problematizador de todas as questões e o solucionador de todas as questões também, tanto psicológicas, existenciais, quanto físicas e mentais, né? Vamos lá então. Então, é isso que eu penso, mas isso aí não tem a ver com o texto. Só estou já esclarecendo, né? Sempre que surge essa oportunidade eu esclareço para ficar bem tranquilo para todo mundo, porque não tem motivo de eu esconder aquilo que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou também, né? Porque às vezes a gente pode estar enganado com alguma coisa dentro da nossa própria vida, mas enfim. Então eu parei aqui nessa parte que fala sobre o existente em todo o universo. Então Deus criou o universo, Deus criou os anjos. Ele poderia viver na eternidade sozinho, porque o porquê do porquê não interessa, né? Então assim, tem pessoas que levam a fundo mesmo, eu também já fiz isso, esse questionamento, esse estudo, né? Já está em 12 minutos, vou tentar ir no máximo até 20 minutos para não enfadonhar vocês. Enfim, vamos continuar aqui. Precisamos de coragem a fim de nos atermos em um exercício reflexivo sobre como volver a mente das pessoas em uma vontade de querer meditar em cima de questões que vão ajudá-los a conseguir levar o pensamento delas em um pensamento correto, lógico e preciso, a fim de ser capaz de não se deixar levar-se pela boiada ou simplesmente não recorrer à busca somente daqueles que detêm o poder ou a ciência e tecnologia, juntamente a média ou a falta de liberdade de expressão. No caso aqui, está se referindo basicamente ao senso comum, né? Que o senso comum é que, até mesmo com o avanço da tecnologia, fica mais fácil ainda para as pessoas manipularem a massa e implantar o senso comum em quem não quer pensar, né? Fica muito mais fácil ainda, né? Então, dessa forma, a gente percebe que as pessoas realmente têm preguiça de pensar, têm preguiça de ler um livro, têm preguiça de se esforçar, né? A gente sabe que a gente considera, essa pessoa é um gênio, isso é um crânio, mas essa pessoa é isso e aquilo, mas a gente se esquece do esforço que essa pessoa teve para chegar até ali, né? Então, assim, nada, não existe, vamos dizer assim, de grosso modo, não existe almoço grátis, né? Nem para nossa barriga, nem
na ciência, né? Além de dizer que tudo partiu da filosofia. Existia uma árvore frondosa que cada fruto era uma ramificação de uma ciência que ia se descobrindo, né? Só que isso mudou, né? Hoje a filosofia se chama, basicamente ela é uma fiscalizadora da ciência, de todas as ciências, né? Ou quase todas, pode ser que eu esteja errado nesse sentido. Mas porque os cientistas desenvolvem coisas que eles não se perguntam a importância, a gravidade daquilo que eles estão falando. Então, no caso, o que acontece? Muitas vezes eles fazem coisas que, no caso, depois eles não sabem explicar, né, o que eles estão fazendo, porque outras pessoas podem pegar aquilo ali e transformar em algo errado, né, algo destrutivo, autodestrutivo. Então, essa é a preocupação da filosofia também, dos filósofos que eu falo, não é da filosofia de vida ou isso e aquilo, não. Estou falando da ciência e filosofia, né? Porque é a ciência filosófica, né? Ciência filosófica que eu falo não é que a filosofia hoje ainda é a ciência. Filosofia é uma forma de conhecimento hoje que fiscaliza a ciência, mas ela não deixa de ser uma ciência. E, aliás, uma das melhores ciências que o mundo pode ter e já teve até agora. Então, voltando ao texto, a gente vai ler aqui o seguinte. Eu parei aqui. Deixa eu ver aqui. A busca, tom, poder, liberdade. Aqui. Filosofia está presente em todos os meios de convivências. O estudo da ordem está absolutamente intrínseco à necessidade de existir uma grande vontade de autonomia de pensamento, onde não seremos mais massa de manobra e nem seremos massacrados pela fúria de olhares da sociedade que crescer superior a qualquer outro, né? Está bem claro aqui o texto. Se alguém precisar de alguma explicação, vou ler mais aprofundadamente para encerrar o vídeo, mas qualquer dúvida a respeito desse texto aqui é só me procurar. Por que eu estou trabalhando com o texto? Porque filosofia é algo que grandes professores aqui do Rio de Janeiro, até do Brasil, muitas vezes eles dão aula com o texto, o livro, né? No caso que não é o livro do pensador. Eu estou botando minha cara a tapa aqui escrevendo esse texto, mas eu tenho certeza que com as perguntas de vocês, com o comentário de vocês, a correção e tudo mais, a gente vai se encontrar. Aqui está dizendo o seguinte: infelizmente, ao meio mais frágil, a dificuldade de compreender mistérios da vida cosmológica para aqueles que não estão em um nível econômico favorável, é sempre mais difícil buscar um entendimento pleno pelo pano de fundo de todo o sistema político, econômico, científico, tecnológico e etc. Fica sempre mais difícil. Como o próprio Platão dizia, para ser filósofo, só precisamos de duas coisas, que é o espanto
e a admiração, e manter uma curiosidade saudável, compreender os seus limites, pois ninguém nunca saberá de tudo, e isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Mas podemos sim ter a paciência com as limitações das pessoas e buscar a cada dia evoluir pessoal, econômico, político, social e em todos os sentidos, que aprendamos a exercitarmos o crescimento intelectual e harmoniosamente com o nosso próximo. A filosofia é a ciência por excelência, pois todas as outras que vieram saíram justamente da árvore do conhecimento, como alguns filósofos fizeram surgir outras ciências que brotaram a partir dos pensamentos de muitos filósofos, desenvolvendo assim a matemática, a medicina, a biologia, a lógica, a filologia, a psicologia e todas as outras ciências que foram se ramificando com o tempo e o crescimento de cada um. Então, esse é o texto que eu trago aqui para vocês hoje. Já estamos em 22 minutos. Vou tirar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá o seu ok. Mais uma vez eu lhe peço. Comente, faça perguntas que, diante das minhas limitações e da minha capacidade, eu vou estar tentando responder à altura, caso eu tenha gabarito para isso, da melhor forma possível. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui durante esse tempo. Valeu, obrigado.